aqui é a Carol do blog Reparável, trazendo dessa vez uma vídeo resenha para vocês. Eu percebi recentemente que eu gosto de fazer vídeos de livros que eu tenho me identificado de algum jeito, ou que tenha me surpreendido de algum jeito. Então assim, não é de todo livro que sai que eu consigo fazer, que eu consigo sentar na frente de uma câmera e conversar para vocês sobre. Mas eventualmente eu leio algo que eu sei que não tem muito no YouTube. Ainda tem muito isso. Eu gosto de fazer vídeos de coisas que eu não vejo muito no YouTube. Quando eu vejo muito vídeo resenha de um determinado livro no YouTube, eu não faço. Porque, poxa, tem tantas e tantas tão boas. E eu acho assim que é perda de tempo minha, entendeu? Tá gravando vídeos sobre coisas que as pessoas já viram. E então eu acabo não fazendo. Mas dessa vez eu me senti na obrigação assim, moral, emocional, lógica de vir fazer esse vídeo, que foi para falar para vocês sobre o livro Da Minha Terra a Terra, do Sebastião Salgado. Na verdade é uma autobiografia e sobre o Sebastião Salgado, e que é uma pessoa que muita gente conhece porque ele é um fotógrafo mundialmente famoso, mas não é uma pessoa do povão, assim, que o povão vai saber quem é. Nossa, vamos comprar a biografia do Sebastião Salgado porque ele é o cara. É muito mais fácil as pessoas comprarem biografias de cineastas, de atores, de músicos, porque é uma coisa muito mais popular do que um fotógrafo. Só que eu sou uma apaixonada por fotografia desde que eu me entendo por gente. Eu comecei a ter gás por fotografia, eu acho que uns 5, 6 anos atrás, antes do meu filho nascer provavelmente, e daí eu vim estudando desde então. O meu estudo é muito autodidata. Eu estudo fotografia vendo vídeo no YouTube, lendo matéria na internet, baixando apostila pela internet, mexendo na câmera. Eu acho que quem gosta de fotografia vai descobrir que mexer na câmera eu acho que é o maior estudo que você pode ter. E eu, como apaixonada por fotografia, até pela fotografia de cinema, pela direção da fotografia no cinema, eu tenho um fascínio pela luz. Foi por conta do meu fascínio pela luz que eu acabei descobrindo as fotos do Sebastião Salgado. Então assim, eu tenho uma pasta na internet onde eu guardo todas as fotos do Sebastião, separado por trabalhos diferentes dele, porque ele é um fotógrafo que corria atrás de trabalhos diferentes. Então, assim, ele montava uma ideia de um trabalho, por exemplo, vamos falar sobre os trabalhadores no mundo, e aí ele corria atrás dessas fotografias, passava anos trabalhando, e daí saía um resultado, né, um material, e aí eu tenho separado esses trabalhos dele dessa forma. E aí, por conta dessas fotografias dele, eu acabei assistindo algumas entrevistas dele na internet, lendo algumas palestras que ele deu na internet. Então, provavelmente, todo o material que já saiu no YouTube desse cara e escrito sobre ele, eu já tinha lido. Porque, assim, a quantidade de informação que eu venho colhendo desse fotógrafo há anos é estúpida. E aí, quando a Paralela, eu acho que, se não me engano, foi a Paralela, mas se não foi, eu vou me corrigir aqui, tá escrito, publicou esse livro do Sebastião, essa autobiografia, eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, eu preciso desse livro. E daí eu acabei comprando ela pro Kindle e lendo ela aqui no Kindle, mas depois que eu li essa biografia no Kindle, é daquele livro que você, puta que pariu, eu preciso ter na estante. Então, o Sebastião vai falar dessa biografia dele, dessa autobiografia dele, ele vai falar desde a vida dele, de quando ele era criança, né, até o momento que ele fez os últimos trabalhos dele, o último trabalho dele, que foi o Gênesis. E aí ele conclui o livro falando um pouco sobre fotografia na vida dele e falando sobre a família, né? A família dele com influência e tal. Então assim, desde o início, desde o começo do livro, o Sebastião vem falando da família, ou da infância dele, e como isso retratou pro lado artístico dele de alguma forma, sabe? Então assim, o Sebastião foi criado no interior de Minas Gerais, numa fazenda, e aí quando já estava mais velho, ele acabou indo trabalhar na Aliança Francesa, e aí conheceu a Lélia, que é a esposa dele até hoje. Na época ela estudava na Aliança Francesa, ela tinha 17 anos, ele tinha quase 20, ele trabalhava lá, e ele estudava economia. Foi uma época conturbada assim para o Brasil, foi a época que começou os estudos sobre economia no Brasil, então ele foi uma das primeiras pessoas assim, estudiosos sobre o assunto, sobre economia. Ele tinha pensado em fazer direito, daí não gostou, pulou para economia e gostava muito do que falava, e era uma época no Brasil onde a economia era uma coisa muito importante. Então, estudar economia era ver, você estava ali vendo os avanços ao seu lado, então para ele era muito importante, aquilo era muito legal. E aí ele foi estudando economia, e aí chegou a época da ditadura, ele na época já estava casado com Lélia, e tiveram que sair do Brasil porque eles eram meio que esquerdistas,
e a caçada contra as pessoas estava muito forte, a repressão estava muito forte no Brasil, então foi orientado que as pessoas mais novas e que pudessem sair do país, saíssem. Então na época ele saiu com a esposa dele, ele foi morar na França. Na época a Leila tinha perdido os pais recentemente, eles estavam se separando do único núcleo familiar que eles tinham para morar num país que eles não sabiam quase nada. E aí ele foi para lá estudar, ela acabou indo fazer arquitetura e ele foi concluir os estudos dele de economia, se não me engano foi do doutorado. E foi nessa época que Lélia acabou comprando uma câmera para poder fotografar os estudos dela de arquitetura, e o Sebastião conheceu a câmera fotográfica pela primeira vez. Então assim, de início ele fazia umas fotos bem, né, do início, como qualquer pessoa. Então assim, ele começou, ele foi muito autodidata também. Ele é um fotógrafo que, ele não passou anos estudando fotografia. Ele simplesmente um dia acordou, viu aquela câmera lá parada, começou a bater umas fotos e não soltou desde então. Então o Sebastião teve períodos de dizer assim, Lélia, e aí? Eu largo a economia, na época ele estava trabalhando como economista, acho que no Banco Mundial, e para um banco mundial, para um banco grande, e aí daí ele fazia algumas viagens para a África, e foi nessas viagens para a África, trabalhando para o banco e tirando as fotos dele, que ele fez, poxa, mas eu amo isso, eu quero fazer isso. E aí ele largou a economia, que era uma coisa que na época deu uma estabilidade bacana para eles, para os dois, depois de um período muito complicado, onde eles passaram muita necessidade. E aí ele foi com Lélia e decidiram os dois, assim, conversando, que ele largaria a economia para ser fotógrafo. E aí ele trabalhou em várias agências de fotografia na época, não sei se várias, mas a Gama de certeza ele trabalhou, e se eu não me engano uma outra, ou outras duas, e que foi um aprendizado, uma escola para ele. Ele viajava muito por conta dessas agências, e aí foi crescendo dentro do ramo com isso. O Sebastião é um fotógrafo PB, ele é um fotógrafo preto e branco, ele já fez algumas fotos coloridas, mas assim, elas foram pedidas coloridas, foi para algumas revistas, algumas matérias em específico, mas ele não gosta de fotos coloridas, assim, ele trabalha com preto e branco essencialmente. E, gente, ele é apaixonante, e assim, você vê as fotos do Sebastião, sabe, e você entende que aquele cara tá contando alguma coisa muito foda naquelas fotos dele, e você consegue enxergar o sentimento da foto dele. E aí depois você pensa, poxa, mas uma pessoa que consegue tirar uma foto dessa deve ser uma pessoa escandalosa. E tem uma entrevista dele no Jô, aqui no YouTube, eu vou deixar até o link aqui embaixo pra vocês darem uma conferida, que o programa todo do Jô Soares foi com o Sebastião nesse dia, e você baba com o programa, assim, você baba com o cara, porque o cara é de uma humanidade, gente, de uma coragem. O Sebastião passou anos para fazer fotos assim fora, então ele passava anos na África viajando para fazer um determinado trabalho, anos viajando pelo mundo para fazer um outro determinado trabalho. E aí eu vi algumas pessoas comentando coisas do tipo, mas é muito fácil, você viaja pelo mundo para fotografar e você ganha grana com isso. Gente, não é fácil. Se você souber tudo que esse cara já passou por conta dessas viagens e nas guerras que sempre tem na África, né, as disputas, os problemas que sempre tem na África, e de ter passado fome, de ter passado muito frio, e de ter passado semanas sem tomar um banho, porque o lugar onde ele estava não tinha como tomar banho por conta do frio, para poder fazer um determinado trabalho, e com mais de 60 anos, subindo montanha, viajando 50 dias sem parar a pé em montanhas, e para visitar lugares que não tinham sido conhecidos ainda pelo homem. Então assim, ele é um fotógrafo puta corajoso, sabe? E talvez porque ele era desse meio da economia, ele era muito voltado pro social, então você vai ver o social nas fotos do Sebastião. Então se o Sebastião ele tem dois trabalhos que eu amo, que é o Êxodos e o Gênesis, que não tem nenhuma referência bíblica, é o mesmo fato que tem. O Êxodos ele vai falar sobre as pessoas que saíram do campo para poder ir para cidades, nessa necessidade que as pessoas tiveram, e as fotografias vão retratando isso de vários lugares do mundo. E você percebe os problemas sociais das pessoas ali naquelas fotos, sabe? Então assim, ele tem fotos fantásticas sobre a Ruanda, sobre campos de refugiados na Ruanda, e das minas também, eu acho, meu Deus do céu, das minas de ouro que tinham aqui, que eu esqueci o lugar, mas eu vou deixar aqui embaixo o nomezinho. E, nossa senhora, gente, assim, é de um social surreal, assim, as fotos dele. E aí depois ele acabou adoecendo quando fez Êxodos, porque ele achou que a humanidade não estava caminhando para lugar nenhum, que na verdade estava caminhando para regredir.
para uma regressão social de humanidade, sabe, em si. E de ver pais jogando filhos mortos em piras para ser colocado fogo e tá de boa com isso. Porque aquela é a realidade deles, eles perdem filhos todos os dias, então não tem tempo para se lamentar. Então aquilo ali acabou adoecendo o Sebastião, ele teve que voltar para o Brasil. E aí ele fez um trabalho junto com Lélia de revitalização ecológica na cidade onde ele morava quando ele era criança, porque o lugar estava completamente desmatado. E aí ele conseguiu fazer essa revitalização e uma das coisas que assim mais admiram dele foi essa revitalização ecológica que ele e a esposa fizeram. E foi por conta disso que ele começou a ter ideia para fazer o Gênesis, que foi o último trabalho dele, que era um trabalho para visitar os lugares no mundo onde era pouco habitado, ou pouco devastado, onde as pessoas não tinham devastação, na verdade. São os lugares do mundo virgens, digamos assim. E ele descobriu que existiam 46% ainda do planeta que estava intacto. E isso aí pra ele foi tipo uma respirada, um alívio, de dizer, pô, tanta merda acontecendo, mas tem tanto lugar bonito ainda por aí. E aí ele começou uma viagem, mais 8 anos viajando, fotografando esses lugares. E foi o último trabalho dele. Enquanto eu estiver falando aqui, eu vou sair soltando fotos aleatórias dos trabalhos do Sebastião pra vocês darem uma conferida nisso. Mas assim, talvez vocês não consigam entender a dimensão, assim, do que eu tô falando. O tamanho da grandeza do que eu tô falando pra vocês, assim, do que ele fez na vida dele pra chegar até onde ele chegou. A fotografia pro Sebastião Salgado, ela não é financeira, ela é vida. Ele respira na foto que ele tira. Então, tem até o começo desse livro, ele comentando que ele queria tirar uma foto de uma tartaruga. Eu não lembro onde foi, não sei se foi nos Galápagos. E é uma tartaruga gigante, sabe? Assim, e assim, toda vez que ele tentava tirar, ela se escondia. Então ele teve que começar a se adequar ao que a tartaruga fazia pra se aproximar dela. Então ele começou a andar de 4 perto dela. Então foi um trabalho de dias ali, entendeu? Pra tartaruga se acostumar com ele, pra ele conseguir tirar uma foto dela. Então o Sebastião era desses. Se ele queria tirar fotos de uma tribo pouco conhecida no interior da Amazônia, tem até uma tribo que ele fala o nomezinho aqui, Choés, eu acho. E ele teve que conviver com essa tribo mais de meses para conseguir tirar as fotos, ter o resultado que ele queria com aquilo. E ao mesmo tempo que ele, eu quero tirar fotos do pessoal de uma tribo, acho que na Sibéria, que eles vivem viajando, eles são meio que nômades, né? E aí ele passou 55 dias viajando com essa galera, acho que foi 55 dias viajando com esse pessoal, e nos trenós, morrendo de frio, e para fazer essas fotos. Então ele era de conviver com as pessoas para poder tirar fotos delas. Ele até comenta aqui que nunca foi processado por nenhuma das fotos que ele tirou até hoje, porque ele se tornava tão próximo daquelas pessoas que ele era amigo delas. Então se ele tava Serra Pelada, lembrei. Então se ele tava em Serra Pelada para fotografar os mineiros, né, os mineradores, o pessoal que tava recolhendo o ouro lá, ele passou dias, semanas lá com o pessoal. Então assim, ele se fundia a um ambiente, sabe como é? Que ele se tornava tão invisível ali dentro que as pessoas nem ligavam. Então assim, era muito comum ter o Sebastião ali naquela cena. Então ele formou muitos amigos, ele teve muitos amigos nessa trajetória fotográfica dele. Então, assim, gente, por que eu quis vir falar desse livro em específico? Porque foi o primeiro livro, assim, que eu chorei, biográfico, assim, que eu chorei porque era tão fantástico, assim, as coisas que ele foi capaz pela fotografia, entendeu? Pelo amor dele à fotografia, que eu me senti acuada na minha vida por saber que eu tenho tanta coisa pra fazer na minha vida e tem tanta coisa no mundo aí fora e a gente tá bitolado, assim, no cotidiano, no mais do mesmo, numa rotina que a gente não enxerga. Então eu acho que foi um dos poucos livros que eu li na minha vida que me fez enxergar isso. Quer dizer, porra, eu tô tão bitolada nisso aqui, tem tanta coisa lá fora. E tudo bem que o cara ganhava pra viajar o mundo, pra poder tirar as fotos e tal, mas a gente tá aqui, a gente não tem condições de fazer isso. Mas, gente, você consegue fazer isso com o que tá perto de você, sabe? E eu ler esse livro me fez enxergar isso, e eu achei isso de uma importância estúpida. Esse livro me tocou imensamente, principalmente porque ele é um cara que eu admiro há muitos anos. Então, foi como ler uma autobiografia. Você lê uma autobiografia muito diferente de você ler uma biografia. Uma biografia é alguém contando a história de outra pessoa, e é uma autobiografia a pessoa contando a história dela, então tem muito dos sentimentos dela ali dentro.
E eu senti muito Sebastião ali dentro, sabe? O Sebastião é o meu Tolkien da modernidade, no sentido de que eu admiro Tolkien numa imensidão, assim, que chega a ser irreal. E só que eu não tenho mais como ter contato com Tolkien. Tolkien não tá mais vivo, então é uma coisa que eu guardo na memória. Sebastião tá. E tá com mais de 70 anos aí e, nossa, com uma coragem de viver, sabe? Uma loucura pela vida que chega a ser. Que chega a sufocar, eu acho, assim. E eu acho fantástico. Admiro muito, muito, imensamente o trabalho do Sebastião. E ler essa autobiografia pra mim foi escandalosa por muitos motivos, assim, que me fez reconstruir algumas coisas na minha cabeça por muitos motivos. E eu me senti muito sensibilizada depois que eu terminei, já tem alguns dias que eu terminei. Mas ainda a Ruxa, ela me toca. E foi imensamente prazeroso, né, conhecer mais sobre a vida desse cara pelo ponto de vista dele. Dessa entrevista que eu falei pra vocês do Joe, ele conta basicamente o que tem no livro, só que sem mim tantos detalhes, logicamente, né? E, assim, se vocês gostam de fotografia, assistam essa entrevista, porque ela é muito prazerosa e você percebe a grandeza do cara. E se vocês tiverem oportunidade e vontade de ler esse livro depois, leiam. Então, assim, pessoal, me desculpa essa sensibilidade toda, assim, falar desse livro, mas foi um livro que realmente me tocou. Foi um livro que mexeu muito comigo. Foi um livro que me fez entender por que eu gostava tanto do Sebastião, porque ele era tão importante pra mim, enquanto artista, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto ser humano existente nessa terra. E enquanto alguém que é capaz de fazer caridade, porque sabe que sem isso você não tem nada em troca. Então, leiam, conheçam um pouco do trabalho do Sebastião. Então é isso, pessoal, se vocês acompanharam esse vídeo até o fim foi porque eu consegui transmitir um pouco do que eu queria. Se vocês puderem divulgar esse vídeo, eu agradeceria muito, porque eu queria que mais pessoas conhecessem o trabalho do Sebastião, apesar de achar que muita gente já conhece. Mas eu queria divulgar o nome dele no meio fotográfico, assim, para pessoas que não conhecem, que não entendem muito disso. E agradecer imensamente por vocês terem assistido até aqui, de coração mesmo. Obrigada e até o próximo vídeo.